Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Como se tornar sobrenatural. E hoje vamos iniciar um novo capítulo. Estamos iniciando hoje o capítulo 6. Se é a primeira vez que você está chegando aqui nesses vídeos, que bacana, sinal de que vocês vêm buscando aí uma expansão da sua consciência. Vêm buscando um crescimento interno que se refletirá no externo. Convido você a fazer parte aqui desta comunidade, onde nos encontramos diariamente às 6 horas da manhã, pelo Zoom para a leitura e após a leitura conversamos sobre o que foi lido. Então, muito bacana, vamos aí mergulhar em mais um capítulo. Capítulo 6, Estudos de caso, exemplos vivos da verdade. Ao longo dos anos, descobri que histórias servem a um grande objetivo: reforçar a informação na prática. Ouvir sobre a experiência de outra pessoa a torna mais real para nós. Quando podemos nos identificar com os desafios e triunfos que uma pessoa encontra ao longo de sua jornada, de um estado de consciência a outro, começamos a acreditar que uma experiência semelhante pode acontecer conosco. Histórias também fazem as ideias dos ensinamentos se tornarem menos filosóficas e mais pessoais. Os estudos de caso que você vai ler são de pessoas reais que aplicaram as informações que você recebeu nos capítulos anteriores. Primeiro, elas entenderam os conceitos como conhecimento intelectual na mente. Depois, os aplicaram e experimentaram no corpo e, por fim, os transformaram em sabedoria na alma. Para alcançar mudanças tão sobrenaturais, esses alunos tiveram, em última análise, que dominar algum aspecto ou limitação deles. E, se eles conseguiram, você também consegue. Ginny cura a dor crônica nas costas e pernas. Em 9 de dezembro, opa, em 9 de dezembro de 2013, Ginny dirigia pela rodovia de Las Vegas quando alguém bateu na traseira de seu carro. Mesmo freando, o impacto jogou seu carro contra o da frente, o que resultou em dupla colisão. Ginny sentiu imediatamente um ardor na parte inferior das costas, e a dor desceu pela perna direita. Quando os paramédicos chegaram, ela descreveu a dor como moderada, mas nos dias seguintes a dor aumentou até se tornar constante e severa. A maior parte se concentrava na área lombar inferior da coluna, provocando duas hérnias de disco, L4 e L5. Ela também sentia a dor irradiar pela perna direita até o pé. Ginny ia ao quiropraxista 3 vezes por semana, mas a dor piorava. Procurou um médico especialista em controle da dor, que receitou relaxantes musculares, Neurontin, Neurontin, medicação para dor nervosa, e um anti-inflamatório não esteroide. Depois de 9 meses, a dor ainda era intensa e ela fez injeções nas costas. As injeções não ajudaram. Ginny tinha dificuldades para caminhar e dirigir era quase impossível. Também enfrentava problemas para dormir, conseguindo no máximo de 4 a 5 horas de sono por noite. A dor constante na parte inferior das costas piorava quando ela ficava sentada. Quando levantava alguma coisa ou quando ficava em pé por longos períodos. Às vezes, Ginny conseguia ficar sentada apenas por períodos de 20 minutos. Por causa de tudo isso, passava a maior parte dos dias na cama, onde encontrava algum alívio deitada sobre o lado direito, com os joelhos flexionados.
Ginny era incapaz de cuidar dos dois filhos, de 3 e 5 anos, e também não conseguia trabalhar como antes. Dependia do marido para transportá-la, já que não conseguia mais dirigir. Todos esses fatores criaram sérios problemas financeiros e estresse emocional para toda a família. Ginny ficou deprimida e revoltada, embora tivesse feito sua primeira oficina comigo antes do acidente e meditasse. Depois do acidente, ela parou de meditar regularmente porque a dor era forte demais e ela não conseguia ficar sentada ou se concentrar. Depois de 2 anos, o médico sugeriu uma cirurgia na lombar para reparar as hérnias de disco. Se isso não funcionasse, disse ele, Ginny poderia considerar outras cirurgias, inclusive fusão espinhal. Ela decidiu fazer a primeira cirurgia. Nesse interim, o marido de Ginny a convenceu a comparecer a um de meus seminários avançados em Seattle, que começava apenas uma semana antes da data da cirurgia. Ficar sentada no avião foi doloroso, mas ela conseguiu. Ginny gostou de encontrar os velhos amigos e conhecer outros no evento, mas também se sentiu triste e frustrada por não conseguir sentir o mesmo entusiasmo de todos os outros. Só queria tomar analgésicos e ir para a cama. Na saída, depois da primeira noite do evento, sua grande amiga Jill, cheia de compaixão e esperança, falou com convicção: Ginny, você vai ser curada amanhã, bem aqui. No dia seguinte, começamos às 6 horas. Ginny decidiu evitar medicamentos fortes para poder estar presente nas meditações e aproveitar a experiência. Infelizmente, a dor dificultou muito seu foco na primeira meditação e ela indagava se a decisão de ir havia sido um erro. Porém, as coisas mudaram durante a segunda meditação depois do café da manhã. Ginny decidiu render-se e abrir mão de todo julgamento. A meditação começou, como sempre, com um exercício de respiração para tirar a mente do corpo, durante o qual eu disse aos participantes para se concentrarem em 2 ou 3 emoções negativas ou aspectos limitados de sua personalidade. Pedi para moverem toda a energia armazenada nos 3 primeiros centros da base da coluna até o cérebro e depois a liberarem pelo topo da cabeça. Ginny escolheu trabalhar primeiro com a raiva, que acreditava ser um fator que contribuía para manter seu corpo com tanta dor. Durante a meditação, sentiu a energia subir pela coluna e depois uma intensa energia deixar seu corpo pela parte de trás da cabeça. A segunda coisa que escolheu trabalhar foi a dor. Enquanto se concentrava na respiração para mover boa parte da energia relacionada à dor do corpo para o cérebro, sentiu a mesma energia que havia sentido quando trabalhava com a raiva. Mas dessa vez, a viu se tornar uma cor forte, com sobretons roxos. De repente, sentiu a energia ficar mais lenta e menos intensa. A música mudou e a parte principal da meditação começou. Ginny se sentia completamente relaxada. Havia liberado aquela energia de seu corpo. Como sempre, guiei o grupo para sentir diferentes partes do corpo no espaço e sentir o espaço em torno do corpo. Depois, os guiei para o infinito espaço negro, que é o campo quântico. Pedi para se tornarem corpo nenhum, ninguém, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum, para se tornarem consciência pura, consciência de estarem conscientes no vasto espaço infinito. De início, quando dei as instruções, Ginny teve a nítida sensação de estar flutuando. Um intenso sentimento de paz e amor incondicional a dominou, e ela perdeu a noção de tempo e espaço. Não sentia o corpo físico e não sentia dor alguma. Porém, estava plenamente presente e conseguia ouvir e seguir todas as instruções que eu dava. Nunca experimentei nada assim antes, me contou mais tarde. Foi tão profundo que é difícil traduzir com palavras.
Meus sentidos foram ampliados e me senti conectada a todo mundo, tudo, todo lugar e todo tempo. Eu era parte do todo e o todo era parte de mim. Não havia separação. Ginny foi além do corpo, do ambiente e do tempo. Sua consciência se conectou à consciência do campo unificado, que ela descreveu como um lugar onde só há completude e não há separação. Ela havia encontrado o local exato do generoso momento presente, e seu sistema nervoso autônomo entrou em ação e fez a cura por ela. Em nossas oficinas avançadas, os alunos se deitam depois de cada meditação e se entregam para deixar o sistema nervoso autônomo assumir o comando e programar o corpo. No fim dessa meditação, quando pedi a todos para voltarem a seu novo corpo, Ginny ficou surpresa ao descobrir que não sentia dor alguma ao se levantar do chão e ficar em pé, um processo para o qual normalmente teria precisado de ajuda. Ela começou a caminhar sem mancar, com as costas eretas. Fizemos um intervalo para o almoço, mas Ginny não sentia muita fome, nem queria falar muito. Ainda estava impressionada com a experiência da meditação. Depois de 2 anos de dor quase constante, era muito libertador não a sentir mais. Ela começou a chorar de alegria e confusão ao mesmo tempo. Procurou duas amigas para compartilhar as boas notícias, inclusive Jill, que na noite anterior tivera certeza de que Ginny seria curada. Elas a incentivaram a tentar fazer movimentos que não conseguia executar quando sentia dor, e Ginny fez todos sem dor alguma. O dia foi passando, a dor de Ginny não voltou, e ela continuou se sentindo conectada com o campo unificado. Naquela noite, Ginny telefonou para o marido, que lhe disse que de algum modo sabia que ela conseguiria curar a dor na oficina. Ginny teve um ótimo jantar com os amigos e, quando foi para a cama, não tomou nenhum analgésico ou relaxante muscular. Dormiu a noite inteira pela primeira vez em 2 anos e acordou cheia de energia. No dia seguinte, guiei o grupo em uma meditação, caminhando, que você vai aprender mais adiante. Ginny conseguiu caminhar ereta, sem dor ou dificuldade. Nem preciso dizer que ela cancelou a cirurgia e seguiu livre de dor. Daniel lida com a sensibilidade eletromagnética. Há cerca de 5 anos, Daniel era, como ele diz, um empreendedor israelense maluco e estressado, de 20 e poucos anos, que se obrigava diariamente a trabalhar a todo vapor o tempo todo para construir um negócio de sucesso. Trabalhar 60 horas por semana era a rotina. Um dia, enquanto gritava furiosa e loucamente com um cliente pelo telefone, sentiu alguma coisa estalar do lado direito da cabeça e perdeu os sentidos. Quando acordou, não sabia o que havia acontecido ou quanto tempo estivera inconsciente, mas tinha a pior dor de cabeça de sua vida. Achou que um pouco de descanso pudesse diminuir a dor, mas não foi o que aconteceu. Misteriosamente, a dor aumentava exponencialmente sempre que ele se aproximava de alguma coisa que emitia frequências eletromagnéticas, inclusive celular, laptops, telas de vídeo, microfones, câmeras, redes de Wi-Fi e torres de celular. Se alguém atendesse ao celular perto dele, Daniel sentia dor. Ele nunca havia sentido nada disso. Havia trabalhado na área de computadores e nunca sofrer efeitos negativos pela proximidade com equipamento eletrônico de qualquer tipo. Daniel consultou vários médicos especialistas, mas nenhum conseguiu encontrar algum problema. Fez extensa bateria de testes sanguíneos, resultados normais. Alguns médicos não acreditavam nele e até eram desdenhosos, revirando os olhos como se Daniel estivesse inventando sintomas. Alguns quiseram receitar antidepressivos, mas Daniel recusou a medicação. Disseram que a dor estava em sua cabeça. E estava, é claro,
mas não no sentido referido pelos médicos. Daniel, então, começou a procurar médicos holísticos que suspeitaram de um quadro raro chamado de hipersensibilidade eletromagnética, EHS. Embora a EHS ainda seja controversa na comunidade médica, a Organização Mundial de Saúde reconhece o quadro. O mecanismo da EHS ainda é desconhecido, mas, considerando que o cérebro é 78% água e essa água contém minerais, como os encontrados comumente no corpo, inclusive cálcio e magnésio, que conduzem eletricidade, é possível entender que para as pessoas com essa sensibilidade, a carga eletromagnética natural pode de alguma forma ser amplificada perto de coisas que sinalizam e emitem radiação eletromagnética. Como muitos outros, o EHS, como muitos outros com EHS, Daniel sentia dor crônica e fadiga, além das dores de cabeça. Podia dormir por 12 horas e ainda acordava exausto. Um dos médicos holísticos sugeriu que ele tomasse 40 suplementos nutricionais por dia para combater os efeitos adversos, mas não funcionou. Ele ainda enfrentava agonia quase constante. Em pouco tempo, Daniel teve que fechar sua empresa. Ficou endividado e perdeu tudo o que tinha conquistado com muito trabalho. Por fim, declarou falência e teve que se mudar para a casa da mãe. Basicamente, me retirei da vida, disse ele. Eu era um zumbi. Não conseguia pensar, não tinha foco, não conseguia fazer nada. Nada do que eu fazia ajudava, e sempre que me aproximava do mundo real, tinha uma dor de cabeça muito forte. Daniel contou que, se chegasse perto de qualquer coisa que emitisse um sinal, as dores de cabeça ficavam 1000 vezes piores, a ponto de ficar emocionalmente arrasado. Ele passava a maior parte do tempo encolhido na cama, em seu quartinho na casa da mãe, chorando de dor. Estava desperdiçando minha vida, contou. Vendo todos os meus amigos casar, ter filhos, ser promovidos, comprar casas, tudo. Quando começou a sentir impulsos suicidas, seus amigos e a família o pressionaram para tentar encontrar alguma coisa que ajudasse. Por causa da fadiga crônica, depressão e dor severa, Daniel tinha apenas uma meia hora de energia por dia e começou a usar esse tempo para procurar alguma coisa que pudesse ajudá-lo. 3 anos depois do início dos sintomas, ele leu meu livro Você é o Placebo. Tive um estalo, contou ele em uma oficina que administrei recentemente. Eu soube que ali estava a solução. E ele começou a fazer a meditação para mudar crenças e percepções de que falo naquele livro. Muito gradualmente, Daniel passou a sentir menos dor, por isso continuou com a meditação. Depois de um tempo, descobriu minha meditação da bênção do centro de energia e começou a praticá-la. Na primeira vez, relatou Daniel, aconteceu alguma coisa que eu não sabia como explicar. Quando chegou ao sexto centro de energia, foi como se um espetáculo de luz acontecesse em sua cabeça. Viu diferentes áreas do cérebro que estavam fechadas começarem a se iluminar e a se comunicar entre elas de repente. Então, um enorme raio do que ele descreve como luz amorosa se projetou no topo da cabeça. Sua experiência interna naquele momento foi mais real que a memória da experiência que criara a dor. Dali em diante, Daniel notou uma mudança significativa. Depois de meditar, ele passava 10 minutos sem dor. Os períodos livres de dor foram ficando cada vez mais longos, até que, alguns meses mais tarde, ele ficou livre da dor. Depois, teve a ideia de usar as meditações para mudar seu estado interno enquanto era exposto aos campos eletromagnéticos que o deixavam doente. Começou a meditar na frente do celular e do laptop. No início foi doloroso, mas ele, enfim, começou a se sentir livre da dor depois de meditar. E os períodos sem dor foram ficando maiores com o passar do tempo. Finalmente, Daniel ficou pronto para dar outro grande passo. Alugou uma mesa em um escritório compartilhado
e decidiu ficar ali sentado e meditar, cercado por Wi-Fi, computadores, micro-ondas e todo tipo de frequências eletromagnéticas. Embora as primeiras semanas tenham sido difíceis, Daniel constatou que foi ficando mais fácil. Tempos depois, ele meditava naquele ambiente por 5 horas diárias, sem sentir dor. No fim, as dores de cabeça simplesmente desapareceram, bem como toda a dor crônica e a fadiga. Hoje, Daniel se considera 100% curado, voltou ao trabalho e pagou sua dívida. E a cereja do bolo? Daniel trabalha apenas 1 hora ou 1 hora e meia por dia e ganha mais do que quando vivia estressado, tentando forçar a vida a acontecer do jeito que ele queria. Ele também está aproveitando a vida de verdade. Bom, e com essas duas histórias verídicas de resultados reais no corpo através da meditação, encerramos aqui esse dia de leitura. E se é a primeira vez que você chega por aqui e ficou até o final, que bacana, seja muito bem-vindo a fazer parte deste canal e desta comunidade. Se é assim que você quer participar aqui conosco das conversas pós-leitura, é só deixar a sua vontade nos comentários deste vídeo. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. Toque no sininho para receber todo novo vídeo e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.